Bom dia a todos, eu sou a Alexandra, sou engenheira sanitarista e faço parte do corpo docente do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Este trabalho foi realizado em colaboração com a engenheira química Felizmina Saraiva Soares. No dia 25 de janeiro, a barragem de rejeitos B1 do complexo da mina Córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu, liberando para o ambiente 2,7 milhões de metros cúbicos de lama. Esses resíduos que extravasaram para o ambiente eram acondicionados a úmido, com risco de rompimento, especialmente pelo método de alteamento a montante. Bom, diversas edificações foram afetadas pelos resíduos, resultando em 270 pessoas mortas ou desaparecidas, 259 mortos e 11 desaparecidos, além de elevado dano ambiental. Bom, devido ao fato de o ponto de captação de água operado pela Copasa, no Rio Paraopeba, ter sido atingido, foi proposta uma alteração deste ponto para local situado a 12 quilômetros a montante, com interferência em área de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados para instalação da nova captação de água. Na figura 3, nós temos aqui o ponto de captação que era operado pela Copasa desde 2015, que foi atingido pela lama, e na figura 4 nós temos o local da nova captação, onde está sendo implantada a nova captação de água no Rio Paraopeba, a 12 quilômetros a montante. Aqui nós temos a figura, demonstrando aqui, em relação a essa pessoa que está aqui ao lado da carreta, o tamanho da tubulação que fará a condução dessas águas. E cuja travessia ocasionará restrição do uso do solo da região, por causa da travessia dessa tubulação e também devido à linha de transmissão de alta voltagem, com geração de radiação eletromagnética em seu entorno. Nós temos aqui o traçado da rede, desde a nova captação, que está aqui debaixo do vídeo, cortando, inclusive, atravessando a mancha urbana de Brumadinho até chegar na ETA do sistema Rio Manso. Bom, diante deste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar eventuais alterações da qualidade da água do rio no ponto de captação da Copasa existente atualmente e situado em Brumadinho, em virtude do lançamento desses rejeitos, dessa lama, oriundos do rompimento da barragem B1. E também apresentar considerações técnicas acerca da viabilidade da alteração desse ponto de captação para abastecimento da região metropolitana. A metodologia, ela envolveu basicamente a avaliação da qualidade da água do rio a partir de resultados publicados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o informativo 54 de 2019. Foram avaliados resultados de monitoramento obtidos um dia após o rompimento da barragem, 26 de janeiro, a 3 de outubro de 2019. O monitoramento em questão é realizado por 4 instituições, a Copasa, o IGAM, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e a Agência Nacional das Águas. Os trabalhos, então, utilizaram principalmente esse informativo e tiveram diversos parâmetros, diversos metais, além de turbidez, a série de sólidos, pH, temperatura. Bom, foram avaliados resultados obtidos, então, para amostras coletadas em 2 estações, mais ou menos equidistantes do ponto onde a lama atingiu o Rio Paraopeba. A estação BPE 02 e a estação a montante BP 036. Este mapa demonstra a localização dessas 2 estações. Então, nós temos aqui o traçado do Rio Paraopeba e a estação situada em Melo Franco, a BP 036 aqui debaixo do vídeo, e a estação BP 2, a jusante. Aqui no meio, mais ou menos aqui distante, a gente tem o ponto onde a lama atingiu o Rio Paraopeba. Os resultados de monitoramento do IGAM, eles foram comparados com os padrões de enquadramento estabelecidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAN, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 01/2008, que é a nossa de Minas Gerais, e a resolução do CONAMA, número 357 de 2005, para as classes compatíveis com os padrões para captação de água com uso para consumo humano após tratamento convencional, que são as classes 2 e 3, bem como com a literatura técnica pertinente. Nessa análise comparativa, que objetivou verificar
se existe diferença significativa entre as amostras de águas coletadas nesses dois pontos, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. O objetivo deste teste estatístico não paramétrico é verificar se há diferença significativa entre a mediana de dois grupos independentes. O teste foi aplicado por meio do software estatística. Bom, diante dessa contextualização dos objetivos e da metodologia apresentada, vamos agora discorrer a respeito dos resultados. De acordo com a legislação pertinente, as águas de classe 2, elas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após o tratamento convencional, que consiste na modalidade existente lá em Brumadinho, no sistema Rio Manso, que se compõe pela coagulação, floculação e filtração da água. Ainda segundo a literatura técnica, o tratamento convencional é aplicado para águas superficiais que apresentem turbidez inferiores a 3.000 unidades. A figura 8 demonstra a turbidez das águas nos pontos considerados neste estudo, no período entre o dia 26 de janeiro a 3 de outubro. E nota-se que a partir de maio as águas atenderam aos padrões da legislação para turbidez. Então, nós temos aqui a partir de maio, nós temos em azul escuro a estação situada a montante do ponto onde a lama atinge o rio Paraupeba e esses pontos com triângulo mais claros, a estação o ponto do rio Paraupeba que foi atingido pela lama, a estação BP 2, onde há a captação operada pela Copasa desde 2015. Então, e a linha preta indica o padrão de 100 de turbidez. Então, observa-se que ambos, estavam acima do padrão justamente pelo período chuvoso e que após maio, inclusive as águas que foram atingidas, afetadas pela lama, elas retornam à condição para a classe desse trecho do rio Paraupeba, que é a classe 2. Bom, em relação aos demais parâmetros, a análise estatística indicou que não há diferença significativa, com 95% de confiança, para esses dois pontos monitorados a partir de agosto, à exceção do manganês. No entanto, o manganês, ele atende, a concentração obtida atende aos padrões estabelecidos para a classe 3, que também visa ao uso para abastecimento após tratamento convencional ou avançado. Então, nas concentrações encontradas, inclusive o manganês, pode ser removido pelos métodos usuais de tratamento de água. Então, nós temos aqui a demonstração disso, que após agosto, todos os padrões, manganês, ferro, o mercúrio, que não teve problema, após agosto, todos eles se enquadram nos padrões da legislação para as águas do rio Paraupeba. Temos aqui sólidos dissolvidos totais, que não tiveram problema, e sólidos em suspensão totais, que tem relação com a turbidez. Mas, então, eles se elevam, já estavam elevados por causa das chuvas, passado o período de chuva, mantém ainda por um certo tempo o ponto atingido pela lama, que é este azul mais claro, mas que a partir de maio ele se adequa ao padrão para a classe 2. Bom, no que diz respeito à interferência para essa obra dessa nova captação, há que se mencionar que será demandada uma área de quase 2 milhões de metros quadrados. Então, são 42.143 para a estrutura da captação e 1.671.255 para a servidão, para a travessia da tubulação, sem contar a área demandada para a travessia da linha de transmissão. Então, haverá uma intervenção, com restrição de uso do solo da região, o que levará ao impacto negativo à população de Brumadinho. Sabe-se que o rompimento dessas estruturas, eles causam danos, estruturas muito menores têm dano de grande magnitude, por causa que essas tubulações de água trabalham com a pressão interna superior à pressão externa. Então, devido a essa forte pressão, qualquer ruptura pode levar a danos, com impacto negativo. Agora, merece um destaque o fato de o rio Paraupeba já estar poluído com micropoluente, mesmo antes
da lama atingir as águas. Esses micropoluentes, a fonte deles são os produtos de nosso uso cotidiano, como os fármacos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, que constituem principalmente os esgotos sanitários, que são há décadas lançados no Rio Paraopeba. Esses micropoluentes, eles têm potencial para causar dano à saúde pública. Doenças crônicas são apontadas por especialistas, né? Como câncer, infertilidade, e esses micropoluentes não são removidos pelos métodos convencionais. E o Rio Paraopeba, mesmo a montante, mesmo com a nova captação, as águas estão contaminadas com essas substâncias. E recentemente um estudo publicado pela mineradora Vale corrobora com todo este trabalho, porque demonstra que o Rio Paraopeba está com sinais de recuperação, né, voltando à sua condição anterior. Então, é um estudo que a Vale contratou, que envolveu mais de 150 pesquisadores, realizado entre abril de 2019 a abril deste ano, e que, por pesquisadores, né, da Universidade Federal, e que demonstram que a água do Rio Paraopeba volta às suas condições iniciais antes da lama atingir, né? Esse excerto aqui, ele diz que caso as argilas trazidas pelos rejeitos da barragem contivessem substâncias tóxicas, elas poderiam causar danos, né? Mas diz que os teores extraídos, né, desses estudos demonstram que os elementos tóxicos, as concentrações obtidas, elas são semelhantes àquelas encontradas em solos da região. Então, por este estudo publicado recentemente pela Vale, que contratou os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, demonstram que as águas do Rio Paraopeba não contêm substâncias tóxicas oriundas da lama, corroborando com toda a pesquisa apresentada neste trabalho específico. Conclusão do nosso trabalho: então, não se constatou diferença significativa, com 95% de confiança, para os parâmetros monitorados nessas duas estações de amostragem operadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, além daqueles outros órgãos que foram apresentados, com exceção do manganês, mas que o manganês também, né, obteve concentrações que se enquadram nas águas de classe 3 e que também são destinadas ao abastecimento após tratamento convencional. Então, a água possui qualidade para abastecimento público após tratamento adequado. Então, não foi demonstrado, né, não se encontrou uma motivação técnica para alterar a estrutura da captação de água existente e implantar uma nova captação. O investimento financeiro para essa alteração não trará ganho significativo na qualidade da água bruta. Mas, em virtude do aporte de micropoluentes que essas águas já têm, mas mesmo no ponto onde será implantada essa nova captação. Então, seria muito mais interessante que o investimento em recurso financeiro ele fosse investido no aprimoramento do tratamento de água, como medida de compensação pelo fato de a lama ter alterado a qualidade da água num determinado período, né? Foi necessária a suspensão de determinado período. Mas como nós vimos, a partir, né, de maio e agosto, principalmente, todos os parâmetros já se enquadraram à classe do rio, já retornaram ao que era antes, né? Então, se ao invés de haver uma nova captação, né, anulando aquela captação existente, porque é bom a gente ressaltar que não haverá captação de uma maior vazão de água, é a mesma vazão, 5.000 litros por segundo no ponto existente, e a nova captação, 5.000 litros de água por segundo. Então, em termos quantitativos não há ganho, em termo qualitativo também não. Como medida de a compensação, seria muito mais interessante se adotasse técnica de tratamento para remover os micropoluentes que já estão no rio, mas não devido à lama, devido ao aporte de esgotos, efluentes industriais que o rio já vem recebendo aí há décadas. Então, ressalta-se que a alteração do ponto de captação de água implicará em maiores danos à população, porque uma rede, né, uma estrutura daquele tamanho, atravessando o município de Brumadinho, inclusive a mancha urbana, né, implicará em dano à população que já foi afetada pelo rompimento da barragem
e não deu causa a esse evento, e não consiste na única alternativa para a manutenção do fornecimento de água. E tampouco a menos lesiva para o interesse público devido ao dispêndio financeiro para essa obra da nova captação.